Bom dia, meu nome é Davi Moreira Mundim, eu sou aluno de Iniciação Científica e bolsista pela PIBIC UFRJ. Eu fui orientado pelo professor Paulo César Paiva. O título do meu trabalho é Síntese Preliminar do Estado Atual de Ezionide e Cerratolide para Conhecimento da Biodiversidade de Anelídeos Poliquetas Tropicais. Bem, os anelídeos eles são conhecidos há muito tempo pela ciência. O Filonérida foi descrito por Lamarck pela primeira vez em 1802, e os anelídeos apresentam uma grande diversidade de características morfológicas e também de funções ecológicas. Mas, em geral, anelídeos são seres vermiformes, protostomados, de corpo cilíndrico e alongado. Outras características que chamam bastante atenção nos anelídeos são a segmentação, ou seja, o corpo deles é dividido em segmentos quase iguais, ou às vezes até iguais, que vão se repetindo, e a presença de parapódios, que são essas expansões laterais dos segmentos. E nos parapódios a gente consegue ver outras características bem chamativas, que são os cirros e as cerdas. Os cirros e cerdas apresentam uma grande diversidade, tem vários tipos de cerdas diferentes, e eles são características de alto valor taxonômico. Às vezes, só de olhar a cerda de um anelídeo, você consegue dizer qual que a qual gênero ele pertence e às vezes até qual espécie. A filogenia de Anélida, ela foi muito discutida por muito tempo, mas os últimos estudos demonstram que os anelídeos estão divididos propõem que os anelídeos estão divididos em 7 grandes clados, sendo que 2 deles vão concentrar a maior parte da diversidade conhecida. São eles o sedentário, que em geral são anelídeos de baixa mobilidade, que têm os parapódios bem reduzidos e o corpo bem regionalizado. Então, em cada parte do corpo se especializa em uma função. A gente chama disso de corpo heterônomo também. E também os errantes. Os errantes, em geral, já são anelídeos com maior mobilidade, com parapódios mais desenvolvidos e um corpo mais homônimo. Ao contrário do sedentário, eles vão ter o corpo menos regionalizado. Então, as regiões não têm especializações. E o meu trabalho ele vai se focar em 2 famílias diferentes. A primeira delas é Cerratolide, que se encontra dentro de Cerratuliforme, e são anelídeos sedentária. E a segunda família que eu vou trabalhar é Ezionide, que se encontra dentro de Philodacide, e são anelídeos errantes. Os Cerratolide, eles são, como eu disse, sedentários, eles apresentam um corpo bastante alongado, os parapódios bastante reduzidos, mas o que chama bastante atenção neles são os tentáculos e as brânquias. Essas estruturas, em geral, acontecem em pares, e os cerratolídeos eles podem apresentar um ou mais pares de tentáculos e brânquias ao longo do corpo. Os cerratolídeos eles são muito estudados por serem considerados bioindicadores. Tem alguns estudos que já demonstraram que algumas famílias, alguns gêneros de cerratolide têm as suas populações aumentadas em ambientes eutrofizados ou com alta concentração de matéria orgânica. Já os Ezionide, esses são anelídeos errantes, e uma característica muito marcante deles é a cefalização. Os segmentos eles vão se unindo na região anterior do corpo e vão até se fusionar. Isso é marcado pela presença desses cirros tentaculares, de terem vários pares de cirros tentaculares na região anterior. Os cirros deles são bastante desenvolvidos, assim como os parapódios. Essas características que eu mostrei para vocês, os cirros, tentáculos, brânquias, parapódios, até as cerdas, todas elas são muito frágeis. E é muito comum que elas se partam, percam na coleta, transporte e armazenamento desses animais. Então, isso torna muito difícil identificar essas famílias, principalmente depois de um tempo de armazenadas. E isso levanta algumas dúvidas para a gente. Quantos cerratolídeos, ezionídeos, anelídeos a gente ainda não conhece no mundo? Bem, esse trabalho de revisão, ele tentou prever quantas espécies ainda estão no mundo a serem descritas com base nas que já foram descritas. E ele chegou a alguns resultados. Existem atualmente entre 222 e 230 mil espécies eucarióticas marinhas descritas, e o número de espécies total deve variar entre 320 mil e 760 mil espécies. Ou seja, ainda tem muita coisa para ser descrita que a gente ainda não descreveu. Mas uma das grandes dificuldades disso é, às vezes, as espécies apresentam morfologias muito parecidas. Então, é muito difícil diferenciar o que é uma espécie e o que é outra. Um grande exemplo disso foi um estudo feito por Seixas e colaboradores com Diopatra cuprea. Diopatra cuprea é um anelídeo cosmopolita, e nesse estudo ele foi coletado ao longo de toda a costa brasileira.
E na costa brasileira foi determinado, percebeu-se com esse estudo que Diopatra cupra, na verdade, é um complexo de espécies e foram descritas 4 novas espécies a partir deles. E chamam a atenção 2 dessas espécies, o Diopatra marini e o Diopatra vitória. Essas 2 espécies, além de serem muito próximas morfologicamente, elas também são muito próximas geneticamente, o que demonstra que essas espécies se separaram há muito pouco tempo atrás. Nesse estudo, eles também fizeram estudos filogeográficos e tentaram descrever quais fatores geomorfológicos e históricos foram determinantes na separação dessas 2 espécies. Dessa forma, entender a geomorfologia e como as variações geológicas ao longo do tempo interferem na formação de espécies também é uma forma de conhecer novas espécies. Então, esse estudo ele propõe dividir o mundo em os mares, os oceanos, em ecorregiões marinhas, de acordo com características biogeográficas. Ele propõe um sistema baseado em configurações taxonômicas, mas também vão ser influenciadas por história evolutiva, padrões de dispersão e isolamento. Nesse artigo, então, ele propõe 3 divisões hierárquicas. Os reinos, dentro dos reinos as províncias, e dentro das províncias as ecorregiões. No meu trabalho, eu vou me focar principalmente nas províncias filogeográficas. As províncias filogeográficas vão ser grandes regiões costeiras, nas quais a biota é diferente, mas ela vai apresentar alguma semelhança no tempo evolutivo. E as diferenças vão ser principalmente determinadas pelo isolamento geográfico e por vários fatores abióticos. E o endemismo que a gente vai encontrar dentro de províncias filogeográficas vai ser principalmente a nível de espécie. Dessa forma, uma espécie que acontece em mais de uma província filogeográfica possivelmente é um complexo de espécies. Isso torna ela uma espécie de interesse, então, para serem realizados estudos morfológicos, genéticos e filogeográficos. Na América do Sul, existem 11 províncias filogeográficas e elas vão ser determinadas por latitude, ilhas, arquipélagos, correntes marítimas e a história geológica do continente. Bem, os objetivos do meu projeto foram realizar um levantamento bibliográfico para a delimitação da distribuição conhecida das famílias Gesionide e Serratolide na América do Sul, analisar os padrões de distribuição de acordo com as ecorregiões marinhas e determinar gêneros e espécies de interesse para estudos filogeográficos. E os meus resultados foram: para Serratolide, foram registradas 11 gêneros e 52 espécies, sendo que só 3 delas acontecem em mais de uma província filogeográfica. São elas a Feloqueta antelonga, que acontece desde o Equador até o sul do Chile, a Feloqueta longicetosa, que tem uma distribuição bem parecida com a antelonga, mas ele acontece em regiões um pouco mais profundas, e Timarete caribus, que acontece desde o Caribe, na Venezuela e Colômbia, como também até o sul do Brasil, passando por alguns arquipélagos como São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha e Atol das Rodas. Os resultados para Esionide foram registradas 8 gêneros e 22 espécies na América do Sul, sendo que 2 delas acontecem em mais de uma província filogeográfica. Microprodarque plaigele acontece no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, e Ezione picta, que acontece desde o Caribe até o sul do Brasil, com registros para a Venezuela e Colômbia e também para o Atol das Rodas. Os próximos passos do meu trabalho, então, vão ser, assim que permitido pelas condições sanitárias do país, realizar coletas e, a partir dos animais coletados, fazer análises morfológicas, a partir de microscopia óptica, para observar desde o corpo inteiro até estruturas pequenas, como parapódios e cerdas, microscopia óptica, eletrônica de varredura, para observar em detalhe as cerdas e algumas estruturas menores, e fazer análises moleculares. E conjunto análises moleculares e morfológicas, elas permitem que eu consiga fazer propostas filogenéticas para as famílias de Serratolide e Esionide, e também redes de haplótipos, que vão considerar a distância genética entre os indivíduos coletados, assim como a posição geográfica onde eles foram coletados. Bem, esse foi o meu trabalho. Muito obrigado e até a próxima.